E aqui a gente pode acrescentar outra questão, que é em relação à prestação de informações a respeito de uma operação dessa natureza. Aquilo que envolve a pergunta de várias pessoas que já sinalizaram como isso vai ser declarado a fim de que seja recolhido corretamente. Olha, por exemplo, a pergunta da Rita de Cássia. Ela fala como fazer para recolher a CPP do MEI naqueles casos específicos. Aqui a gente pode dizer que em relação à CPP, há necessidade de a gente bifurcar a explicação em dois grupos. O grupo daqueles que apresentam informações sobre contratação de pessoa física na GFIP e o grupo daqueles que já têm que informar essas operações no E-Social. Quem informa em GFIP tem que lembrar que o microempreendedor individual ele é um contribuinte individual. Mas tem um detalhe aqui importante. Na nota fiscal que ele apresenta, como a gente viu, ele apresenta o número do CNPJ dele. Não é normal que a nota fiscal dele traga o número de inscrição dele enquanto contribuinte individual perante a Previdência Social. Ou como muita gente costuma falar no dia a dia, não é normal ele apresentar o número do PIS na nota fiscal. E aí o que o tomador do serviço deve atentar? Exigir essa informação, de preferência desde a contratação, para que isso possa ser informado na GFIP de maneira correta. E lá na GFIP você vai ter que informar o valor pago àquele MEI enquanto pessoa física, colocando lá o número dele de inscrição na Previdência ou no PIS, e você vai ter que marcar para efeito da retenção que ele possui múltiplos vínculos e vai ter que informar o valor zero a título de retenção. Dessa maneira, a GFIP vai ser transmitida com o valor da patronal, calculado sobre a remuneração informada na própria GFIP, mas sem exigir o recolhimento da retenção. Se você é obrigado a informar, a prestar informações no E-Social, você vai informar o MEI como um contribuinte individual qualquer. Os dados dele também como pessoa física, a identificação dele como trabalhador, como se fosse uma pessoa física autônoma, mas você vai colocar no campo, no código de categoria do trabalhador, o código 741, que é o que vai identificá-lo como MEI. E aí vem a pergunta, se ele for um MEI que não gera patronal, que não tem retenção, você precisa informar na GFIP ou no E-Social? De maneira alguma. Só nos casos que tem patronal é que você tem que informar. Na GFIP ou no E-Social, dependendo do seu perfil enquanto tomador de serviços. E aqui a gente só frisa que você deve obter as informações dele enquanto contribuinte individual, preferencialmente antes de contratá-lo.